A procissão. No coração de uma pequena vila, escondida entre as sombrias e impenetráveis profundezas de uma floresta ancestral, desdobrava-se anualmente um evento enigmático que lançava uma sombra de apreensão sobre todos os moradores. Era conhecido simplesmente como a procissão. Através dos séculos, essa tradição misteriosa havia sido transmitida de geração em geração, enraizando-se nas crenças dos habitantes da vila como um elo frágil entre os vivos e os espíritos inquietos que, segundo as lendas, vagavam pela floresta através dos tempos. O mês da procissão se aproximava sempre com um ar de melancolia, uma ansiedade que se infiltrava nas ruas antigas e casas de madeira da vila. As fachadas decoradas com lanternas de papel e grinaldas de flores pálidas não eram suficientes para ocultar a tensão que se espalhava por entre os moradores. Na véspera da procissão, as conversas se tornavam sussurros apressados e olhares furtivos, como se cada morador carregasse um segredo não revelado. A atmosfera, carregada com o peso de séculos de tradição e o desconhecido, deixava uma sensação ruim no ar. Os anciãos da vila eram os guardiões da narrativa sombria que acompanhava a procissão. Eles contavam inúmeras histórias sobre figuras espectrais avistadas entre as árvores antigas da floresta. Aquela procissão, segundo os mais antigos, tinha um propósito de acalmar as almas. Era um compromisso inquebrável com o passado, uma dança entre a crença e a dúvida. E assim, quando a lua cheia se erguia no céu como um olho vigilante, os moradores daquela vila permaneciam no mais completo silêncio, trancados em suas casas. O rufar distante dos tambores ecoava pelas árvores densas enquanto a procissão começava sua jornada lenta em direção às profundezas sombrias da floresta. Cada passo era carregado de significado, cada tocha lançava um fio de luz contra as trevas que se espalhavam ao redor. Maria sempre foi curiosa e ansiosa por desvendar mistérios. Ela vivia na vila desde criança e tinha ouvido inúmeras histórias sobre a procissão, mas nunca testemunhara pessoalmente. Na noite da procissão, quando a lua cheia iluminava a vila com sua luz fantasmagórica, Maria decidiu que era hora de finalmente descobrir a verdade por trás das histórias assustadoras. Ela se vestiu com roupas escuras e se misturou à multidão silenciosa que se reunia na praça da vila. A atmosfera estava tensa, e sussurros nervosos passavam de boca em boca. As velas acesas criavam sombras dançantes nas paredes das casas. Maria seguiu cautelosamente a fila de aldeões, cada um carregando uma vela acesa. À medida que adentravam a densa floresta, o ar ficava impregnado de uma sensação sinistra. Enquanto a procissão avançava mais fundo na floresta, Maria sentiu uma presença invisível a observando. Aos poucos, o murmúrio daqueles aldeões diminuiu, substituído por uma quietude agourenta. A lua cheia agora estava completamente encoberta pelas nuvens, mergulhando tudo em escuridão. Um lamento melancólico ecoou entre as árvores. Maria se arrepiou, mas sua determinação a impulsionou adiante. Ela chegou a uma pequena clareira onde todos os aldeões se reuniam, formando um círculo. No centro da clareira, uma figura sombria e alta estava de pé, vestida com um manto escuro. A figura levantou os braços, e a procissão inteira caiu em silêncio. Uma voz sussurrante e trêmula encheu o ar, contando uma história de dor e sofrimento, de almas aprisionadas e desejos não realizados. Ela sentiu uma angústia profunda enquanto escutava a narrativa arrepiante. E então, ao olhar novamente para a multidão que a acompanhava na procissão, Maria percebeu algo terrível. Os rostos pálidos e vazios daqueles aldeões estavam voltados para ela. Com um grito sufocado, ela percebeu naquele momento que todos na procissão estavam mortos, eram espíritos aprisionados naquele eterno desfile macabro. Ao dirigir seu olhar mais uma vez para a multidão que a envolvia na procissão, Maria sentiu seu coração congelar dentro do peito. As feições dos aldeões, iluminadas pelas velas acesas, agora estavam nitidamente em foco, revelando uma verdade sinistra. Rostos pálidos e vazios encaravam-na, seus olhos eram uma janela para o vazio eterno. Um grito sufocado subiu pela garganta de Maria, mas seus lábios pareciam congelados, incapazes de liberar o terror que fervilhava dentro dela. As lágrimas turvaram sua visão enquanto o horror da revelação a inundava. Cada aldeão na procissão,
cada figura sombria que ela havia seguido naquela trilha macabra, estava além da vida. Eles eram espectros, entidades presas entre o mundo dos vivos e o reino das sombras, condenados a marchar por uma eternidade sombria e desprovida de paz. Ela sentiu um impulso forte de fugir, de correr para longe daquela cena macabra e se libertar daquele terror que a envolvia. Mas suas pernas não respondiam, estavam enraizadas no chão, como se a própria floresta tivesse tomado vida para segurá-la naquele momento aterrorizante. Enquanto Maria lutava contra o pânico que ameaçava consumi-la, os aldeões mortos continuavam a olhar para ela, suas bocas não emitiam som algum, mas os olhares vazios pareciam transmitir uma mensagem sombria. Maria sentiu-se cercada por uma tristeza tão profunda, uma melancolia que parecia vir das próprias raízes da floresta. Com um último esforço, ela conseguiu liberar seu grito preso, um grito que rompeu o silêncio da noite como um lamento desesperado. Maria estava aprisionada para sempre naquela procissão maldita, uma vítima de sua própria imprudência ao se juntar ao desconhecido. O preço por sua curiosidade insaciável e pela busca pela verdade seria pago de maneira brutal e eterna. Cada passo que ela dava na procissão era uma lembrança constante do erro que havia cometido. Os olhos vazios e semblantes pálidos daqueles aldeões mortos agora eram seus companheiros de infortúnio. Ela era forçada a marchar lado a lado com eles, um espírito atormentado em meio a uma multidão de almas que perderam toda a esperança. As velas que uma vez foram símbolos de luz e proteção agora eram apenas fontes de iluminação que realçavam o vazio de suas existências. O vento que soprava através das árvores era como uma voz sussurrante que recontava a história sombria de sua queda. Ela estava condenada a reviver aquele momento terrível repetidamente. Cada vez que a procissão avançava, ela podia sentir os grilhões invisíveis apertando sua alma, uma lembrança constante de que a liberdade era agora uma ilusão distante. Enquanto os dias se fundiam às noites, Maria vagava sem descanso pelos recantos sombrios da floresta, um ciclo interminável de agonia e desespero. Ela ansiava por escapar daquela prisão macabra, por encontrar uma brecha nas sombras que a rodeavam, mas cada tentativa era em vão. Seu arrependimento, como as próprias árvores antigas, era profundo e imutável. A procissão maldita continuava seu desfile sem sentido, e Maria era mais uma alma sem vida arrastada junto com aquelas entidades, uma participante involuntária em um espetáculo que se estendia além do tempo. Seu rosto, uma vez cheio de vida e curiosidade, estava agora marcado pela angústia e pela tristeza eterna. Sua jornada imprudente havia lhe custado tudo o que ela conhecia, substituindo sonhos e esperanças por um destino sombrio e implacável. Enquanto o mundo dos vivos seguia adiante, Maria permanecia presa naquela procissão eterna, uma advertência sombria para aqueles que ousavam desafiar os limites da vida e da morte. E assim, ela marcharia para sempre com aquelas entidades, um testemunho silencioso das consequências trágicas que aguardam os que se aventuram além dos limites da compreensão humana. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.